Num processo trabalhista ajuizado em Ponta Grossa, narra o reclamante que teria trabalhado na empresa Só Docinhos LTDA por 5 meses na função de doceiro. Segundo consta a narrativa, o obreiro trabalhava em média 4 dias na semana e em horários pré-determinados pela empresa com pagamento salarial mês, sem efetivação da assinatura da CTPS, demais formalidades e recolhimentos legais, requerendo o reconhecimento do vínculo e danos morais pelo trabalho na condição de clandestino. A defesa, em contestação, apresentou argumentação no sentido de que o pedido de reconhecimento do vínculo não seria matéria à Justiça do Trabalho, e sim à Justiça Civil, tá? E aí, reconhecimento de vínculo não é da Justiça do Trabalho? Que loucura, né? Tudo relacionado ao trabalho, ao vínculo. De igual maneira, os pedidos de danos pelos mesmos termos, pelo mesmo fundamento, né? Não seria da Justiça do Trabalho danos, né? No mérito, disse que a contratação da reclamante se deu por prestação de serviço e não vínculo empregatício. Diante da situação em concreto, na forma da CLT, jurisprudência assinale. Aí vem lá, no presente caso, deve ser declinada a competência em relação aos pedidos de danos morais que devem ser processados e julgados pela Justiça Civil. E aí, galera, os danos morais relacionados à matéria trabalhistas, né? Não, se a trabalhista não, nesse caso, possível. Parece que não, né? No caso, considerando que a parte autora busca o reconhecimento do vínculo laboral e a solicitação dos danos decorrentes dessa mesma hipótese, é competente a Justiça do Trabalho? Me parece que é essa, né? Mas vamos lá. A parte reclamada não poderá alegar incompetência absoluta em relação às matérias trazidas, posto que a contestação não é peça adequada para esse debate. Exatamente, Ana, boa. A negação do reconhecimento do vínculo ao reclamante pode ensejar a condenação da empresa em litigância de má-fé. Não prestou atenção, não, mas essa questão foi da laberança. Então, vai ser complicada por seu que fez. Já pegou, né, Letícia? Tá vendo? Tudo que é questão complicada, né? Segundo os alunos, eu puxo mais do que a OAB, né? Rapaz, eu acho uma graça. Depois, Max, tu vai rir. No segunda fase, aí tu vai rir pra caramba, né, Letícia? Aqui o pessoal sempre fala, Nieto cobra mais do que a banca, né? Dá mais do que a banca e tal. A B, né? Tá tranquilo, né? Sim, ficou tranquilo agora. Essa banca, rapaz. Nossa, cega essa banca. Mas, ó, você vê que ele vai juntando assunto de defesa, ó. Contestação, né? A banca vai juntando aqui contestação. Aí começa a misturar litigância de má-fé, que é um outro assunto, né? Em processo. Isso é a cara da FGV atual, né? Ela não pega só, vamos falar de competência só. Ela não faz mais isso, né? Só para a gente falar de competência mais um pouquinho, lembra, a gente tem a competência em razão da matéria, né? Que são as matérias da Justiça do Trabalho. Quais são as matérias da Justiça do Trabalho? Tudo que é relação ao trabalho e emprego. Se você quiser pagar, pode pagar. Acho que ninguém anotou, não. Já adotou, eu acho. Já, né? Esse combo aqui, ó. Relação trabalho e emprego. Desenvolvida por pessoa natural, ó. É Justiça do Trabalho. Tudo bem? Mas... E tem algumas situações peculiares? Tem, por exemplo, uma prestação de serviço para cobrar os honorários da prestação do serviço, aí na Justiça Civil. Súmula 367 do STJ. Tá? Então, o representante comercial que está buscando, ele tem uma representação comercial, ele é como se fosse um empresário comercial, é Justiça Civil, entendeu? Então, você tem algumas peculiaridades que vai
mudar, deslocar o trabalho da pessoa física para a justiça civil. Mas, tirando essas situações, em regra, trabalho por pessoa física, carne e osso, por isso que é personalidade, entendeu? É na justiça do trabalho, tá bom? E tudo que é relacionado a acidente de trabalho, danos morais, materiais, decorrente do trabalho da pessoa física, é na justiça do trabalho. Tudo bem? Relacionado ao contrato. Antes, durante ou depois do contrato. Já caiu várias vezes isso. Exemplo. O trabalhador tentou fazer uma seleção ali e foi reprovado, sei lá, na seleção e sofreu um constrangimento na seleção. Mulher porque era mulher, homem porque era homem, não sei o quê, negro, orientação, gênero, raça, cor, o que for. Essa ação é na justiça do trabalho. Ah, mas ele não foi contratado pela empresa, não houve contrato de trabalho. Tá, mas tinha perspectiva de ter o contrato de trabalho, entendeu? Não, justiça do trabalho. Tudo bem? Fica ligado, você tem caído pra caramba. Tá? Isso, por exemplo, as ações que eu vou mover contra o empregador decorrente de atos que tem ainda sequela previdenciária, tudo, mas eu quero mover contra o empregador no exercício dele, justiça do trabalho. Tá? Agora, se eu vou mover uma ação de acidente de trabalho contra o INSS, é justiça comum estadual, do caso do acidente. E se for qualquer outra ação previdenciária sem ser acidentária, justiça federal contra o INSS. Tudo bem? Então, atenção nisso aí. Vamos para outra. Sim, e vocês sabem que a competência territorial ela é definida pelo local do trabalho, da execução do serviço. Mas a gente tem duas exceções disso, que são os agentes que tem aquele agente comercial viajante, caixeiro viajante, ele vai propor no local da filial que ele está vinculado. E se não tiver nenhuma filial que ele está vinculado, o local do domicílio dele, na comarca do domicílio dele. Esse para o agente comercial. E para aqueles tipos de contrato de empresa que contrata no local para executar no outro local, a competência é alternativa. Pode ser na contratação ou na execução. São essas duas exceções. O resto é tudo local da prestação do serviço. Tá? Michel propôs RT em face de sua ex-empregadora solicitando periculosidade de 30% sobre o salário base. Haja vista trabalhar em condições de contato com inflamáveis de forma intermitente. Ó, inflamáveis de forma intermitente. Inflamável gera o quê? Periculosidade ou insalubridade? Inflamável é periculosidade. Periculosidade. Falou de inflamável, periculosidade. 30% sobre o salário base. Está certo? Está certinho. Haja vista trabalhar em condições de inflamáveis de forma intermitente. Intermitente dá direito, tá? O que não dá direito é eventual, meramente eventual, esporádico, tá? Ao longo do processo foi realizada perícia a fim de constatar condições perigosas, que acabou sendo negado pelo laudo pericial. Ao final da instrução, o juiz da causa, se valendo de outras provas dos autos, acabou acolhendo a solicitação do reclamante e condenou a empresa no referido pedido. Tá? Parece que está tudo ok, né? Bom, um bizu também, quando você lê ali. Considerando a lei, a jurisprudência dominante, aí vê. Ele provavelmente vai cobrar alguma coisa de súmula, OJ, alguma coisa assim, tá? O juiz agiu erradamente na situação, porque é incabível o deferimento de periculosidade de forma intermitente? Falso, né? Falamos disso. O juiz agiu segundo seu livre convencimento, não estando adstrito ao laudo, e no caso caberá à parte reclamante arcar com as despesas processuais da perícia, posto ter obtido laudo negativo. É assim, pessoal? Quem define a sucumbência da perícia é o julgamento ou é o laudo? É o resultado. Resultado sobre o que recai a prova. O que ele está dizendo aí? O fato da perícia, do laudo pericial, ter sido negativo para ele tem que pagar o laudo do perito. É isso que ele está querendo dizer aí.
Não é isso aí a resposta. Repito. Tá. Vamos lá. Camarada, vamos lá. Eu vou desenhar aqui que aí vocês vão enxergar. Olha só. É isso que eu disse, pode desenhar, acho que todo mundo errado. Tá, deixa eu apagar. Peraí. Deixa eu apagar aqui. Acho que aquela questão de ser, por exemplo, uma parte Isso. solicitar o perito, não é, professor? Isso. Só que aí nesse caso ele recebe um resultado negativo. Isso. Olha só. O cara é trocação aqui, tá? Ó. Isso aqui é mó pegadinha, velho. O cara é trocação. Pá. A linha do tempo aqui, a sentença aqui, ok? Vamos supor que é rito ordinário aqui, tá? Tá? Aí, beleza. Chegou aqui no meio, por exemplo, foi feita uma perícia. Insalubridade. A perícia deu que não tinha direito à insalubridade. Tudo bem? Mas o juiz foi e disse que tinha insalubridade, baseado, sei lá, no testemunho, no depoimento da testemunha aqui. Mesma perícia dando que não. Mesma perícia dando que não. Livre convencimento. O juiz, ele não está amarrado à prova dos autos. Nenhuma. Você pode ter a melhor prova do mundo. Se o juiz achar que não tem direito, baseado em outra coisa, em outra prova, ele vai julgar conforme o conhecimento dele, vai justificar. Ele pode julgar o que ele achar, mas ele tem que justificar também, tem que fundamentar, tudo bem? Então, vamos supor, eu não considero a perícia, mas considero o testemunho e condeno, e dou ganho de causa para o autor. Quem é que vai pagar o custo dessa perícia? É o autor que perdeu a perícia, mas ganhou o pedido, ou é o réu que ganhou a perícia, mas perdeu o julgamento? Quem é? É o réu. Porque ele perdeu o julgamento. Porque a sucumbência... Isso. A sucumbência decorre do julgamento. O custo da perícia... Vê que pegadinha sacana. Tudo bem? Deu para entender essa malícia, gente? Isso daqui, embora não tenha sido favorável ao autor, mas o pedido que trouxe a perícia foi favorável ao autor. Só teve essa perícia porque teve esse pedido. Então, nesse caso, mesmo ele tendo ganhado a causa, ele pagará o laudo do perito. Né? Não, o réu pagará. O réu pagará, né? É. Então, nesse caso, Mesmo ele tem tendo peso. perdido o laudo, mas tendo ganho a causa, o fato dele ter ganho a causa respalda ele não ter que pagar a perícia, entendeu? Agora, Sacou? se ele tivesse perdido a causa, seria o convencimento do juiz. Exatamente. Se aqui tivesse sido negativo, ó, aí ele ia ter que pagar o objeto da perícia. Tudo bem? Porque está vinculado a esse pedido aqui, que ele tivesse perdido. Tudo bem? O mesmo raciocínio seria o contrário. Vamos supor que a perícia tivesse dado direito a ele e o juiz tivesse negado contra a perícia. Ele ia ter que pagar, o autor ia ter que pagar. Tá bom? Então, viu que malvadeza? AD, ó a louca aí. O reclamante nunca arcará com a despesa de perícia. Baseado em quê essa informação? Olha a palavra nunca aí. Veja que essas palavras estão sempre, quase sempre erradas. Nunca, sempre, absoluto. Dá para tu pegar outras matérias, sei lá, não estudei nada de ambiental, um exemplo. Se tu olhar só pelas palavras, tu consegue eliminar. Percebeu? Oi? C, letra C. Tá? É porque o senhor pulou. Eu pulei qual? Qual é a letra C? O senhor leu só a letra D. Ah, foi? Aí pulou pra D, foi. Ah, é verdade. Valeu, Ana. Bom. Mas todo mundo entendeu, né? Top. Entendeu, Letícia? De boa. Eu falei assim agora porque eu lembrei, porque eu já errei muito essa questão de Também já. Trocar, assim, né? sucumbência de objeto de perícia e misericórdia. E aí, só para fechar essa... Confunde muito. Só para fechar esse negócio de perícia, objeto de perícia, tal, sucumbência. Professor, se o autor foi sucumbente, tá? Sucumbente no pedido ali, como tá ali o desenho? Perdeu a insalubridade. Ele que vai arcar, não é? Tudo bem? Ele que vai arcar. Agora, se ele for justiça gratuita, a união chegará junto. Veja, ele continua condenado, ok? Não é que ele ganhou a causa, ele continua.
Exatamente, só que aí tem até uma súmula, 461, tá? 462, acho que agora, finalzinho, estou esquecendo. Que diz lá, a União vai chegar junto. Agora, isso vale para quê? Para perito, vale para custas, tudo bem? Agora, isso vale para honorários advocatício. A União paga o honorário de advocatício do sucumbente justiça gratuita. A União faz isso com honorários advocatício, não. Cuidado, tá? Só que nesse caso, e se o autor, nesse caso, se declarar também isso insuficiente na Isso. de pagar a sucumbência? Aí fica 2 anos suspenso a condição de exigibilidade, né, de cobrança. E se depois de 2 anos não resgatar a condição econômica, aí dispensa-se a cobrança. Tudo bem? Mas cuidado que eles fazem esses trocadilhos. Ele joga honorário de advogado. Pegou, Giovanni? Ele joga honorário de advogado. E o cara pensa que ele está falando do honorário de perito, que a União chega junto. No honorário de advogado, a União não chega junto. Não chega junto. Tudo bem? Sim. Atenção nisso. Massa? Filezinho. Vamos falar um pouquinho de recurso, que é o carro-chefe, sempre cai, né? Recurso e execução um pouquinho. Maravilha. Meu calo aí de processo trabalho é recurso. Babado fortíssimo, né? Gente, eu vou apagar esse aqui agora, que isso agora não vai ajudar mais nada. Recurso ordinário, grave de instrumento, grave interno, grave de petição, recurso de revista, embargos de declaração, embargos ao TST. Recurso, eu sempre digo, né? Veja, a hora de aprender recurso não é agora. O cara, vê, a hora de aprender recurso, quem vai fazer a segunda fase de trabalho, aí vai aprender na segunda fase, né? Quem não vai nem aprender recurso, né, de processo de trabalho. É só para acertar mesmo, ok? Como é uma questão... É só para acertar mesmo, porque... Como é uma questão certa, sempre cai o recurso em toda a prova, ou a parte geral. O que é a parte geral? A teoria dos recursos, né? O que tem que recolher, não tem que recolher, né? O preparo, as condições, né? Tudo bem? Ou os recursos específicos, que chama recurso em espécie. Sempre caiu nas 47 provas, caiu uma questão de recurso. Tá bom? Então é uma questão certa. Às vezes mais de uma, né? Às vezes mais de uma. Já chegou a cair 2, já vi prova com 3. Na época que eram 11 questões o bloco, já teve 11 questões, agora são 10, né? Já peguei prova com 3 questões de recurso. Diga aí, que estrago, né? São 6 tipos de recursos trabalhistas mesmos, tá? Tudo bem? Basicamente, você precisa saber só isso, no primeiro momento, tá? Que tem um RO, que tem um RR, que tem 2 embargos e que tem 2 agravos. Recurso ordinário, recurso de revista, embargos de TST, embargos de declaração, agravo de instrumento e agravo de petição, tá? É a régua dos recursos, tá? Todos esses recursos, a grande maioria do prazo deles é de quanto? 8 dias. 8 dias. Isso é outro detalhe. 8. Menos os embargos. 8. Os embargos são 5 dias. Vou botar de outra cor aqui. Tudo bem? Bom, então já tem 2 coisas. Eu já sei que são 6 recursos tipicamente trabalhistas. Já sei que quase tudo é prazo de 8. E já sei que um só tem prazo de 5, que é o DCL, que é igual ao do processo civil. Nesse caso, é 8 e 5 dias úteis. Pronto. Aí outro detalhe. Todo prazo processual, não é só recursal. Processual é contado em dias úteis, igual ao processo civil. Processo penal em dias corridos. Tudo bem? Então, tu já vai gravando aí, tá? Só isso aí já dá para acertar alguma coisa. Já dá para ter uma noção, né?
Bom, aí vamos para outro detalhe. Toda vez que eu vou fazer recurso, meus amores, toda vez que eu vou fazer recurso, tá? Lembre, o recurso, ele é uma chavezinha que abre uma fechadura específica. Ou seja, cada recurso só é usado no momento processual. Para eu acertar o recurso, eu tenho que conhecer o momento processual que está a narrativa dada lá. Se eu entender em que momento está, eu saber qual é o recurso que usa naquele momento, eu vou acertar o recurso. Tá bom? É tipo um jogo da memória. Lembra do jogo da memória? Levanto lá, como é que era? Careca, de óculos, não era assim? Bigode, não era assim? Aí o outro também, aí o outro não era assim? Jogo da memória? Jogo tal. Então a mesma coisa é recurso. Tem o desenho tal, saiu a decisão tal, chama o recurso tal. Tem o desenho Y, saiu a decisão Y, no cenário Y, chama o recurso Y. Tudo bem? Então, isso daí já ajuda muito, tá? Isso chama-se princípio da taxatividade recursal. Só cabe um único recurso para aquela situação. Beleza? Bom, show de bola. Outro detalhe é que no processo trabalhista, nós não temos, em regra, recurso de decisão interlocutória, como o agravo de instrumento do processo civil. Ok? Então, todos esses recursos aqui, 99% das vezes, eles vão estar sendo vistos de que momento processual para frente? Daqui para frente. Da sentença para frente. Ó que filezinho. Percebeu? Então, daqui para trás, praticamente não tem recurso. Beleza? Não? Bom, isso é outra coisa. Terceira coisa importante é que toda vez que eu vou fazer um recurso, além de eu saber qual é o recurso que eu tenho que fazer para aquela situação, eu tenho que entender que todo recurso tem que cumprir alguns requisitos formais de admissibilidade, de conhecimento do recurso. Vou dar um exemplo didático. Se você vai fazer a prova da OAB, você não tem que ter inscrição aceita, não é assim? Pagamento do boleto ou dispensa do boleto. Você não tem que seguir as regras do edital para praçar, lá, tem que estar do nono período para frente. Não tem todos esses requisitos? A mesma coisa é um recurso. Ele tem seus requisitos. Se você quer fazer um recurso sem cumprir esses requisitos, esse recurso não será conhecido, não será analisado, não será julgado, não será dado seguimento. Olha as palavrinhas. Essas palavrinhas, elas são todas sinônimas. Não conheceu, negou seguimento, não deu conhecimento, não deu seguimento. As palavras, elas são iguais, têm o mesmo significado. Tudo bem? Top, maravilha. Professor, agora está fazendo sentido. Mas me diga uma coisa, quais são esses pressupostos que o senhor está falando? Eu quero participar de um campeonato de dança, lá no Clube das Pais, não é assim? Lá no Clube das Pais tem um requisito para tu participar do campeonato de dança. São os pressupostos de admissibilidade de você, candidato a campeonato de dança. Então, os recursos seguem isso também. Bom, quais são os pressupostos? Bora lá. Vou jogar para cá. Vou chamar de PAs, pressupostos de admissibilidade, tá? Eles são 6 pressupostos. 6. Olha como é fácil. Ele tem o preparo, tem a tempestividade, tem o cabimento, tem a legitimidade, tem o interesse e tem a representação do advogado. Tudo bem?
Bom, PA agora, na sua cabecinha, é PTC, LI e representação. PTC, LI e representação. PTC, LI e representação. Tá? Bom, se o meu recurso tiver PTC, LI e representação tudo ok, o meu recurso será conhecido. Tá? Então, massa. Aí vamos entender o que é cada um item desse aí? Bora lá. Primeiro, cabimento. O que é caber? Caber numa roupa. O que é caber? Perfeitamente, Ana. O recurso que eu estou usando, ele é o adequado, ele cabe para aquela situação. Cabimento. Por exemplo, o primeiro recurso. RO, recurso ordinário. Ele cabe para quais situações segundo a lei? Isso, ele cabe para combater decisões terminativas e definitivas, ou seja, sentenças, tá? Da sentença, cabe RO. Mas ele cabe não só das sentenças, tá? Definitivas ou terminativas. Ele também cabe das ações que começam no segundo grau. Como é que é organizado a Justiça do Trabalho? Em 3 graus, ó. Primeiro grau, segundo grau e grau superior, terceiro grau, né? Novo? Se eu entro com uma ação que começa aqui, alguém podia me dar um exemplo de uma ação que começa no TRT, no segundo grau? Um mandado de segurança. Vamos supor que eu tenho esse processo aqui em andamento, ó. Tudo bem? No primeiro grau, tá? Isso está andando no primeiro grau, isso está andando lá naquela caixinha lá, tá bom? E o juiz aqui na audiência de instrução, por exemplo, indefere uma prova super necessária. E eu quero de imediato cobrar do juiz que ele faça a produção dessa prova. Aí eu vou e preparo um MS contra essa decisão aqui. O meu MS, eu não vou dar entrada na mão do juiz que fez a besteira. Eu vou dar entrada no meu MS aqui, ó. Tudo bem? Aí sai, Max, uma decisão negando o meu MS. Dessa decisão que negou o MS, cabe qual recurso? Recurso ordinário. E por que cabe recurso ordinário? Porque, nesse caso, a decisão ela é vinda de um processo de competência originária do TRT. Tudo bem? Cuidado, que aquilo que eu acabei de falar é diferente disso aqui, ó. Entrou com RO de uma sentença, houve contra-razões de RO, tudo bem? Houve contra-razões de RO, há razões do RO e contra-razões de RO subiram para o TRT, caiu na mão de um desembargador e o desembargador pegou RO mais contra-razões de RO e julgou e negou. Tudo bem? Viu que foi um fluxo diferente? Foi um movimento diferente? Tudo bem? Tudo bem? Ó, esse cenário que eu acabei de fazer é diferente daquele outro cenário do MS. Percebeu? Daquela decisão aqui, dessa decisão aqui que eu quero combater, cabe RO também, novamente? Não. Não cabe mais RO. Tudo bem? Então eu tenho 2 hipóteses só de RO. Ó como é fácil, tá? Hipótese 1, o meu RO está combatendo a sentença. Ou sentença de mérito ou sentença sem mérito, tanto faz, tá?
Hipótese 2. O meu RO está combatendo uma ação que começou já aqui e teve a decisão. Tudo bem? Estou falando do 895, inciso 1 ou 2 da CLT. Professor, nessa segunda parte aí, no caso, o recurso ordinário subiria para o TST, não é isso? Perfeitamente. Na hipótese do MS, né? No exemplo do MS. O meu RO seria julgado lá no TST. E nessa hipótese que o senhor está desenhando aqui, contra aquela decisão ali, caberia qual recurso se não cabe RO? Recurso de revista. Percebeu? Mas antes que vocês... Eu vou voltar um pouquinho. Finge que eu não falei isso aqui, tá bom? Tá bom? Vamos voltar só para o RO, tá? Foi só para testar, ver como é que vocês se comportariam. Mas, para que não embole a cabeça, eu vou chegar no agravo de instrumento, no RR, no outro. Vocês vão entender a diferença de cada um, tá bom? Mas só para jogar um pouquinho, tá bom? Os dois ROs deu para pegar, não deu? Vocês conseguiriam me dar outro exemplo de uma ação que começaria no segundo grau? Não é só um MS que pode começar no segundo grau. Um dissídio coletivo. Lembra do dissídio coletivo? Aquelas ações de categoria, as categorias estão em greve, estão brigando, querem aumento. Aí um sindicato vai, dá uma entrada lá e sai uma decisão no TRT. Top. Tem algum outro exemplo? Ação rescisória. Vamos supor que eu quero transitou e julgado uma sentença por um juiz absolutamente incompetente. E eu quero, dentro de 2 anos, desfazer essa sentença. Minha ação rescisória começa no TRT. Tá bom? Vou aproveitar que está fresquinho o conhecimento para a gente se divertir nessa aqui. Contrato de juiz do trabalho que determinou antecipação de honorários periciais do seu cliente, mesmo não tendo condições financeiras para arcar com esse custo. Você, na defesa dos interesses do cliente, impetrou mandado de segurança contra ato judicial, mas na oportunidade não teve a segurança concedida. Meus amores, ele está dizendo o seguinte aqui, ó. Chegou aqui no meio do processo e o juiz mandou antecipar custas de perito, de honorário pericial. Chegou e falou, autor, paga 3.000 da perícia para eu poder fazer a perícia de insalubridade. Cuidado, na civil isso pode, na trabalhista não pode. Seja justiça gratuita ou não, nunca poderá existir antecipação de honorários periciais. Isso é ilegal. Ato realizado por autoridade coatora, ferindo o direito líquido e certo, não amparado por recurso específico, porque eu não tenho recurso de decisão interlocutória. Cabe o quê? MS. Aí eu pôr o MS no TRT. Ele não diz que foi no TRT, ele diz aqui que foi no TRT? Não, mas eu já sei que quando é MS para brigar contra o juiz, ele é onde? No TRT. Então eu teria que saber essa informação, tá? E teve a segurança não concedida. Dessa decisão, para reverter a decisão, cabe que medida processual, gente? RO. De onde para onde? Do TRT para o TST. Então é letra A. Tudo bem? Viu que filezinho? Ficou filezinho agora que o senhor explicou, né? Agora que você explicou. Geralmente é assim, a pessoa fala, agora ficou bom, né? Mas vamos lá, vamos voltar agora para outros. Tudo bem, matamos o RO, temos uma base para o RO, tá? Vamos para outro cenário. Vamos falar do RR, bora lá. Quando cabe RR? Toda vez que tu pensar no RR, tu vai pensar na existência de 4 condições. Se não tiver os 4 apoios que eu estou falando, imagine uma mesa que tem que ter 4 apoios. O RR tem que ter 4 apoios, 4 situações. Bora lá. Primeiro, o caso concreto
tem que ser correspondente a uma lide individual, um dissídio individual. O que é uma lide individual? Joãozinho versus Pão de Açúcar, Joãozinho versus Bom Preço, o que for. Bom Preço não tem mais, né? Tô velho, né? Ou seja, o conflito trazido a juízo não pode ser um conflito de massa, um conflito de categoria, tudo bem? Então eu já sei que não cabe recurso de revista quando for dissídio coletivo, por exemplo. Tudo bem? Então, primeiro apoio, ser um conflito individual. Segundo apoio, o processo ter começado no primeiro grau. Então, eu já sei que se eu fizer um MS contra o juiz da decisão do MS, nunca será RR, por exemplo. Tudo bem? Terceiro requisito, o processo tem que estar no segundo grau já. Tudo bem? Se o processo ainda estiver aqui, ó, no trâmite do primeiro grau, nesse momento aqui, não penso em RR. Eu penso em agravo de instrumento, tudo bem? Mas eu não vou pensar em RR, tá bom? E quarto último apoio para TRR. Eu tenho que estar já no segundo grau e no segundo grau com decisão colegiada. Uma decisão de um grupo de desembargadores. Em regra, as decisões dos tribunais são colegiadas, mas excepcionalmente pode estar sendo dito que a decisão foi feita monocraticamente. E aí não vai caber RR, porque vai faltar o quarto filtro aí, o quarto apoio. Tudo bem? Beleza? Então vamos dar um exemplo aqui. João entra com a ação contra Vitube e Eliezer. Não é? O assunto do momento. João entra com a ação contra Vitube e Eliezer. Aqueles influencers. Aí a ação condena Vitube e Eliezer. Aí Vitube e Eliezer entra com o recurso ordinário. O recurso ordinário não é conhecido por falta de preparo, pezinho ali. Professor, pezinho de preparo é o quê? É custas e depósito recursal. Tem que ter os dois. Vocês sabem o que é depósito recursal? É o valor equivalente à condenação em sentença. Desde que esse valor não ultrapasse 10 vezes o valor do salário mínimo, valor de referência, tá? Se ultrapassar, você tem o teto do depósito recursal, tá? Então, o juízo de primeiro grau, ao analisar os PAs, diz que falta preparo. Pergunto aos senhores, já está presente nessa narrativa os 4 apoios para pensar em um recurso de revista ou não? Não. Porque o processo ainda está no primeiro grau. Então, o terceiro apoio já faltou aí, já pecou. Então, tem como eu chutar recurso de revista numa narrativa dessa? Não tem. Tudo bem? Maravilha. Anjos, bora lá. Então, o processo tem que ter 4 apoios para eu pensar em recurso de revista. Segundo ponto que eu tenho que pensar do RR, que além dos 4 apoios, eu tenho que saber o rito da ação que está em andamento. Vamos supor que a ação esteja no rito sumaríssimo. Vocês conhecem os ritos da ação trabalhista? São 3 ritos. Quais são? Sumário, sumaríssimo. E ordinário. O que define o rito da ação? Quantidade de testemunhas e o valor da causa. Não. O que define o valor da causa? Tá? É o valor da causa. Até, se não me engano, o sumário é até 40 salários mínimos. Aí o sumaríssimo... Sumaríssimo, não? Sumaríssimo, né? Aí talvez eu confundo. Pronto. Sumário, sumaríssimo. Vamos lá. Ordinário.
acima de 40 salários mínimos, ok? Sumaríssimo, menor ou igual a 40 salários mínimos, tá? Sumário, de 0 a 2 salários mínimos. Beleza? Aí, veja, um outro detalhe do sumaríssimo. No sumaríssimo, nunca cabe fazenda pública. Beleza? Então, mesmo que a causa seja menor do que 40, se tiver União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações, sai da sumaríssima. Vai para a ordinária. Obrigatoriamente. Ok? Bom, então vamos supor que tem 4 filtros no exemplo. E vamos supor que eu estou no rito sumaríssimo. A causa é menos do que 40, salário mínimo. No sumaríssimo, só cabe recurso de revista em 3 situações. Quando a decisão do TRT contrariar a Constituição, contrariar a súmula do TST ou a súmula vinculante do STF. Tudo bem? Agora, se eu tiver no rito ordinário, aí cabe para tudo que a situação no recurso de revista desse acórdão aí. Beleza? E tem também a possibilidade do meu processo estar na fase de execução. Se meu processo estiver na fase de execução, só vai caber recurso de revista quando a decisão da execução contrariar a Constituição Federal. Beleza? Então, eu tenho uma decisão na fase de execução que visa por fim a execução e que afeta a Constituição. Aí cabe agravo de petição em primeiro lugar dessa decisão, tá? Depois que o processo chegar no TRT, vai caber o quê? Recurso de revista. Tudo bem? Expliquei o processo ao recurso mais difícil. O resto agora é facinho. Empurrar o bebo na ladeira. Tá? Eu falei um dia desse, essa expressão. Eu tenho as expressões, a gente que é de outra época, né? Eu sou um homem de outra época, né? Não sou de recente, né? Aí, Lele, o aluno falou, isso é politicamente incorreto, professor. Eu falei, meu irmão, eu sou de outra época, velho, né? A gente entenda, você não me leve a mal, né? Não me leve a mal. Mas é isso. Bom, o resto é fácil. Esse aí foi o mais negócio, que eu não achei difícil, não acho também difícil, mas... Exato. Mas vamos lá. Quando cabe recurso de revista, precisa de 4 apoios, não é isso? É feita uma mesinha de centro, né? Uma mesinha de centro para você pendurar as pernas. Vê, quando for o quê? Lide individual, problema individual. Dissídio coletivo, nunca cabe recurso de revista. Tudo bem? Segundo, o processo tem que ter começado em que grau? No primeiro, recurso de revista, beleza? Tu confundiu com o RO, beleza? Tu confundiu com o segundo RO. Acontece, a hora de fazer é essa mesmo, né? Para isso que nós estamos aqui, né? Então, o processo começou no primeiro, para recurso de revista, tá? Terceiro requisito, o processo tem que estar em que grau já? No segundo. Em grau de recurso, foi isso que tu confundiu. E o quarto último tem que estar diante de uma decisão o quê? Colegiada, que é a regra das decisões no tribunal. Tudo bem? Se eu tiver esse cenário de 4 pontos aí, requisitos, eu já tenho uma ideia de recurso de revista. Aí eu vou observar o quê? O rito que ele está. Se está no ordinário, no sumaríssimo ou se está na execução. Por que eu não falo sumário? Porque sumário nunca cabe recurso. Então, o sumário já caiu da jogada. Tudo bem? Bom, nesse caso específico, meus caros, eu já tenho grande chance de acertar o recurso de revista, tá? Provavelmente, só de eu saber os 4 apoios aí, eu já vou acertar recurso de revista na primeira fase. Beleza?
Bom, mas a gente tem o embargos no TST e o embargos de declaração. Vamos falar logo do embargo de declaração, que é facinho, né? Quando é que cabe embargo de declaração? Quando eu tiver uma decisão que omissa, contraditória, obscura, erro material, tudo bem? E aí, na trabalhista, tem uma quinta função para o EDSL, tá? Que é o quê? Quando o juiz, tá? Ou, vocês sabem que a EDSL cabe em qualquer etapa, né? Juiz, desembargador, ministro, é qualquer tipo de decisão defeituosa, tá bom? Ele é um recurso flutuante, tá? Quando qualquer dessas situações, o juízo tiver uma decisão manifestamente equivocada nos PAs objetivos, que são esses daqui: preparo, tempestividade e cabimento. Se o juiz tiver um erro grosseiro na análise disso, cabe na trabalhista, na criminal não e na civil não, mas na trabalhista aparece uma quinta, última função para o EDSL. Tá bom? Ele pode combater essa decisão manifestamente equivocada. Tá bom? De análise de PA objetivo: preparo, tempestividade e cabimento. Exemplo: o cara entra com RO, tá? Em 8 dias. Tudo bem? Tá dentro do prazo ou não tá? Sim. Aí o juiz nega segmento, não conhece, tudo é sinônimo. Lembra? Tudo é sinônimo. Aí ele denega segmento porque diz que está intempestivo porque o RO é 9 dias. Não é um erro grosseiro do juiz? Então está havendo um manifesto equívoco na análise do PA objetivo. Dessa decisão cabe a DCL, se a parte quiser, na trabalhista. Tudo bem? Só o EDSL. Não. Cabe, qual é a outra decisão que cabe nesse exemplo que eu dei? Agravo de instrumento. Negou segmento, né? Negou segmento no juiz-acó. Eu estou destrancando no juiz-acó. Lembra, agravo de petição é só para a fase de execução. Se eu tiver no enunciado não falando, ó como é fácil, Max, vê só, olha que legal. Peguei o enunciado, olha que legal. Agora que você já sabe mais ou menos todos. E para não dizer que sabe todos. E o ETST? Só cabe ETST, grave bem isso, bem isso. Olha como é fácil. Só cabe ETST quando o processo já está no TST. Ou ele já está porque ele começou lá por dissídio coletivo. Tem dissídio coletivo que a gente pode botar lá no TST. Vocês lembram disso ou não? Quando a área do conflito for maior do que um estado, o dissídio não começa no TRT, começa no TST. E aí dessa decisão não unânime do TST, cabe embargos ao TST. Essa é uma hipótese. A outra hipótese de ETST é quando o processo foi subindo, teve RO, teve RR, chegou no TST e teve um julgamento. E aí vai poder caber ETST novamente. Tudo bem? Então vamos lá, para resumir ficar fácil. Ficar melzinho na chupeta agora. Tá? Lembra, a ideia é vocês acertarem a questão de recurso. Olha como é fácil. Peguei a questão, pá. Comecei a ler a questão. Não fala nada de execução. Processo ainda está na fase de conhecimento. Aqui, por exemplo, está na fase de conhecimento ainda, né? Não tem nem sentença ainda, que dirá execução. Se não tem título, não pode ter execução. Concorda? O que eu vou fazer lá da minha reguinha? Já não é esse. Tudo bem? Li de novo. O processo já chegou no TST ali, pela narrativa. Processo ali já chegou aqui, nesse último degrau aqui da justiça? Não. Então, o que eu vou fazer? Já não é esse. Tudo bem? Bom,
Li de novo. Tem 4 filtros ali. Processo começou no primeiro grau, é dissídio individual, está no segundo grau, em grau de recurso. Tem 4 filtros ali, os 4 apoios. Já não é esse. Tudo bem? Bom, estou lendo ali. Tem alguma omissão, alguma contrariedade, alguma obscuridade, algum erro material, manifesto equívoco na análise de pressuposto objetivos? Não, já não é esse. Tem alguma decisão ali que travou o segmento de um recurso no juízo de baixo, um recurso que tem que subir e está no juízo de baixo ainda? Tem ali? Não. Então também não é agravo de instrumento. Qual é o único recurso que pode ser? Recurso ordinário. Ninguém viu que o senhor meteu ali um agravo interno. Oi? Agravo, botaram ali a coisa na agravo interno. Confundir, né? Ali, né? É. Exatamente. Que eu vou falar agora na sequência o que é agravo interno. Tá bom? Tudo bem? Querem testar outra situação? Bora? Para vocês verem que é por eliminação e que não precisa nem saber a teoria toda. Tá? Bora lá. Eu vou ditar, tá? Ana, vou pegar a Ana, tá? Ana trabalhou na empresa Espumas Douradas SA. Espumas Douradas SA, tá? Na função de espumadora, tá? Fazedora de espuma, tá? Ana trabalhava de tal hora a tal hora, tal, aquela narrativa. Ana, insatisfeita com a realidade dela, ajuizou ação trabalhista, pedindo isso, aquilo. O juízo deu sentença parcialmente procedente para Ana. Deu sentença parcialmente procedente para Ana. O fato de Ana ter ganho um pedido já faz ela vencedora em parte da causa. Tudo bem? A sucumbência das outras partes recai, da parte que ela ganhou, recai para a empresa de esponja reclamada. A empresa de esponja resolveu recorrer. Qual o recurso que a empresa de esponja fez? A empresa de esponja, dessa decisão, resolveu recorrer. Qual foi o recurso que a empresa de... RO. Filezinho, né? RO de sentença. Top? Tranquilo? Eu nem falei o nome, foi vocês que falaram. Vocês já acertaram o primeiro recurso. Tudo bem? Bom, foi feito o RO. Ao interpor RO, o juízo denegou o conhecimento do recurso baseado na ausência de legitimidade da empresa esponja para recorrer da causa. A empresa esponja acabou de ser notificada da decisão e contrata você como advogado para dar continuidade no recurso. Qual é o recurso que a empresa de esponja vai fazer diante da denegação do seu RO? Agravo de instrumento. Por quê? Porque está travado em que juízo essa narrativa? No juízo ACO. Tudo bem? Vocês perceberam que ainda está no primeiro grau, o que eu falei? Não fala que já chegou no TRT, que o desembargador conheceu. Só falou que ele entrou com recurso ordinário e negou a responsabilidade por falta de legitimidade da empresa. Exatamente. Percebeu? Exatamente. Então ainda está lá no piso, travado. Então o que destranca no juízo ACO de cada recurso é agravo de instrumento. Agora eu vou pegar o mesmo caso, só vou pegar o mesmo caso, ok?
Foi dada entrada no RO, vou voltar um pouquinho. O juízo conheceu do RO, mandou fazer contrarrazões e remeteu para o segundo grau. Chegando no segundo grau, o tribunal entendeu que faltava interesse processual de Esponjas Douradas. Contra essa decisão, que medida processual você faria? Recurso do recurso. E aí? Foi fuleiragem minha essa, não foi? Essa foi. Você faria agravo de que instrumento ou... Não, agravo interno. Boa, isso aí. Você faria agravo interno. O RO é só para a parte de cima, é o PTC? Ou não? O RO não, o EDCL, tu queria perguntar. Ah, é? Tu queria perguntar, o EDCL é para manifesto equívoco dos PTCs, é isso que tu queria perguntar? Não. Então, organiza a sua cabeça, vai lá, para tu tentar relembrar o que tu queria perguntar. Eu vou falar do agravo interno, aí tu vai lembrando, tá bom? Professor, por que nesse exemplo que o senhor deu é agravo interno, não é RR? Por que não é RR? Por quê? Porque falta o quarto e último filtro. As decisões de admissibilidade, elas são monocráticas. Quando o RO, por exemplo, ele sobe para o TRT e o TRT faz o conhecimento e ele nega seguimento, nega conhecimento, ele não está julgando o mérito do recurso, percebeu? Ele está julgando os itens de pressupostos do recurso. E isso é feito monocraticamente pelo tribunal. Ficou difícil ou não? Pouquinho, né? É por causa da palavra, da expressão. Negar seguimento, pessoal, é analisar que falta pressuposto. É uma decisão formal, não é uma decisão de mérito. Para caber recurso de revista, eu tenho que ter decisão de mérito. Tudo bem? Vamos transformar o mesmo exemplo em recurso de revista. Eu vou mudar a linguagem, aí vocês vão pegar e entender que é um recurso de revista. Eu acho que eu estou lembrando. Esses pressupostos daí de cima são os objetivos, né? Isso. Que é o PTC. Uhum. Aí, São objetivos. E os de baixo são subjetivos. objetivos. Aí, quando esses pressupostos daí de cima, eles não são respeitados, a gente entra com RR. Não. Ou eu estou viajando. A gente pode usar excepcionalmente o EDCL. Eu sou muito ruim com Não é a quinta função do EDCL. Não, você está indo muito bem. Não é a quinta função do EDCL, o manifesto equívoco na análise de pressupostos objetivos, mas aí tem que ser um erro manifesto do juiz. Tudo bem? Se tiver erro judicial disso, sem ser manifesto, se for no juiz a qual, é agravo de instrumento. Se for no juiz a quem, é agravo interno. Tudo bem? Vou voltar o exemplo para transformar o exemplo que eu estava dando, de Ana versus Esponja Dourada, em recurso de revista. Esponja Dourada entrou com recurso ordinário, tá? O recurso ordinário foi conhecido pelo juiz, foi conhecido. Quando ele diz que foi conhecido, é o quê? Que isso aqui está tudo ok. Tá bom? Essa expressão, conhecido, dado seguimento, aceito, ele está falando das partes formais. Tudo bem? O recurso subiu, foi para o tribunal, chegou lá e foi denegado o prosseguimento do recurso. Tudo bem? O que ele está dizendo? Lá no TRT também analisa isso. Veja, o trabalhista é diferente da cível. Na cível, você só analisa uma vez os pressupostos, que é lá no aquém. A trabalhista não, você analisa no ACO e no aquém. Você faz duplo exame o tempo todo. Beleza? Então, quando chega lá no TRT, o desembargador, relator,
nega o segmento do RO por falta de interesse, por exemplo. Dessa decisão do desembargador relator, é uma decisão monocrática. Cabe o quê? Agravo interno. Percebeu que foi aquele exemplo que eu dei? Tá? Agora, vamos transformar isso em recurso de revista? Fala. Fala. Toda decisão monocrática, necessariamente A sua pergunta é ótima, tá? Mas eu vou te responder que não, tá? E eu vou exemplificar uma situação mostrando que não é, tá? Mas geralmente essa palavra decisão monocrática, ela chama agravo interno. Ela atrai mais o agravo interno, tá? Mas eu vou te dar um exemplo agora de um agravo de instrumento em decisão monocrática. Tudo bem? Mesmo exemplo. Ana entrou com a ação contra a Esponja entrou com o RO. O RO foi conhecido, subiu para o TRT. O RO foi conhecido também no TRT. E foi julgado improcedente o RO de Esponja. Esponja, insatisfeita com a decisão, agora sim, agora tem os 4 apoios. Interpôs recurso de revista. O recurso de revista não foi conhecido pelo presidente do TRT. O recurso de revista a gente entra no TRT, mas ele vai ser julgado no TST, tudo bem? Sim. Então ele nega, o desembargador presidente do TRT nega seguimento à revista. O que ele fez? Decisão monocrática no juízo ACO. Agravo de instrumento para destrancar o RR numa decisão monocrática. Percebeu? Então nem toda decisão monocrática chama agravo interno. Mas é porque essa daí foi do desembargador, teria que ser do relator. Ou não tem nada a ver, eu tô viajando. Não, é porque essa daí, porque o RR, nesse caso, ainda está no ACO. Quando eu entro com RR aqui, quando eu entro com RR aqui, o meu RR, aqui não é o ACO Sim. do RR, e aqui é o AQUEM do RR, tudo bem? Vocês sabem o que é ACO e AQUEM. ACO é a expressão em latim, ACO significa aqui em latim. É o estado do processo, é a decisão, onde saiu a decisão do processo. E o AQUEM é quem vai julgar aquela decisão, tá? Geralmente é sempre outra instância. Então o RR, ele é julgado no TST. Ele é interposto no TRT, mas ele é julgado no TST. Então quando eu entro com o RR no TRT, ele vai ser feito o exame de PA no TRT e depois o exame de PA no TST. Quando ele fica travado no primeiro exame ali, do desembargador presidente do TRT, cabe agravo de instrumento. Por quê? Porque o RR no TRT é juiz ACO. Percebeu? Assim como o RO de sentença, o ACO dele é o juízo de piso. Cada recurso tem seu ACO e seu AQUEM. Pegou? Essa parte processual é tranquila mesmo. Tá aí vendo como é? É cheio de minúcia. Mas eu queria que vocês saíssem daqui hoje mais simplificado, tá bom? E por isso que eu comecei a fazer aquela eliminação, tá bom? E aí eu vou voltar para a eliminação. Eu só quis testar vocês um pouco mais além, mas eu quero que vocês se atenham, para dar mais segurança, tentar dar mais segurança para vocês. Mas eu quero que vocês se atenham ao jogo de eliminação e ao jogo do tabuleiro que é dado aqui, ó. Se atenha ao que é dado aqui. Não se atenha ao imaginário, se atenha ao que é dado aqui. Até onde foi a narrativa. O cara narrou até aqui. Beleza? Um exemplo. Pode ser agravo de petição? Narrou até sentença. Pode ser agravo de petição? Não, porque a agravo de petição é sempre da execução. Então não tem execução, não tem agravo de petição. Narrou até aqui. Pode ser TST? Não. Por quê? Porque se o processo não está no TST, nunca é TST. Narrou até aqui. Pode ser recurso de revista? Nunca. Porque se o processo não chegou no TRT ainda, nunca pode ser recurso de revista. Então olha como eu já reduzi, eu já vou reduzindo, eu vou encurralando a resposta.
Percebeu? É muito fácil quando você faz assim. Você vai eliminando a chance de chutar errado. Entendeu? E aí você vai. A decisão é essa. Não tem nada errado com a decisão. A decisão não é omissa, não é obscura, não é contraditória. Não tem manifesto equívoco nos pressupostos objetivos. É DCL? Não, não é DCL. Então já arrisco é DCL. Então eu vou limitar a margem de erro. Top? Maravilha? E aí eu quero fazer uma última questão de execução agora, um pouquinho de execução. E aí, ao terminar, qualquer dúvida, se vocês quiserem perguntar sobre recurso ou sobre execução, aí eu só explico a pergunta. Tá bom? Mas o que eu quero que vocês pensem sobre recurso? Primeiro, que só são 6 recursos tipicamente trabalhistas. Segundo, que os recursos têm prazo de 8, na sua maioria, exceto a DCL, que tem prazo de 5. Terceiro, que para interpor recurso tem que ter os pressupostos, que é o preparo, a tempestividade e o cabimento, a legitimidade, ou seja, a parte ser legítima, e ter um interesse no recurso. Quinto, que para cada recurso é uma situação específica. Sexto, que eu posso eliminar os absurdos para chegar no recurso. Porque evita eu chutar para longe, fora da barra. Chuta dentro da barra, pelo menos. Pegou? É aquele, o cara vai bater pênalti. Aí o cara chuta fora da barra, não vai entrar nunca. Né? Pelo menos na barra chuta. Tá? Você vai dizer, mas professor, o senhor quer ensinar a gente a chutar, Vai chegar uma hora. Não tem outro jeito, né? Assim, tem que... Como a gente como o senhor falou lá fora, ninguém vai pra prova sabendo as origens da questão, não. Não vai. E aí, vê, se você for eliminando pelo que não é, você vai chegar no que é. É uma excelente técnica. É aquela história. Uma vez o cara falou, professor, não sei se eu troquei essa ideia já com o Lelê. O cara chegou, Lelê, qual é a segunda fase que eu faço? Aí eu falei, velho... Trabalho. Qual é que tu não quer? Vamos primeiro, acho que tu odeia. Aí ele, trabalho. Falei, pronto. Então já tira trabalho, né? Por exemplo, né? Trabalho. Aí pronto, então já corta. Então, elimina o que não quer, velho. O que não pode ser. Meu irmão, não tem execução aqui, cara. Então não pode ser agravante de petição, pô. Entendeu? Não tá no segundo grau. Então não pode ser recurso de revista. Tem que estar no segundo grau. Não está no TST, então não pode ser TST. Esses 3 tu já corta logo na cara. Ah, não, eu li o processo está no TRT. Opa, então não posso cortar recurso de revista, velho. Ele está no TRT. Mas ele tem os outros 4 filtros. Ele é de individual, ele começou no primeiro grau, está em decisão colegiada? Não está, então corta ele. Porque ele tem que ter 4 filtros. Então, se você criar essa metodologia na cabeça, tu já vai acertar. Já é suficiente, tá bom? Vamos para a execução aqui. Opa, passei demais aqui, eu acho. Será que eles esqueceram? Ah, não, tá aqui. Ó, essa questão de execução... Deixo. Essa questão de execução, ela é execução, mas ela também é uma ideia de sucessão empresarial, né? Que é aquela ideia, grupo econômico, sucessões empresariais e por aí vai. Olha só que legal. Soraya... Bem recente essa. Integrava o contrato social de uma sociedade empresária, mas se afastou dela em janeiro de 19 e registrou sua saída perante a junta comercial em dezembro de 21. Olha quando ela registrou a saída. Dezembro de 21. O prazo que ela responde conta a partir do registro na junta comercial. Ah, mas fez de boca antes, fez isso. Só vale a partir da junta. Tudo bem? O que está no papel. Joana foi empregada da sociedade em questão em abril de 19 a setembro de 22. Opa, pegou a época dela, né? Pegou uma parte, pelo menos. Tendo ajuizado RT em outubro de 23. Quando ela ajuizou em outubro de 23, tinha passado de 2 anos da alteração societária? Sim ou não? Tinha não. Porque ela não responde até 2 anos da alteração societária e dos trabalhadores apenas da época dela.
Então, ainda estava dentro da janela de responsabilidade. Ainda que ela responda subsidiariamente, não é isso? Primeiro vai no CNPJ atual, depois vai no CPF do sócio atual, depois vai no CPF do sócio sucedido ou retirante, como queira chamar. Tudo bem? Bom, não tendo conseguido solvibilidade, redirecionou para os sócios atuais, sem êxito. Então, redirecionou para a Soraya. Considerando a CLT a firma correta, aí de cara vem, olha só, é possível a execução de Soraya porque entre a averbação de sua saída e o ajuizamento transcorreu prazo inferior a 2 anos. De cara me parece que é essa, não é? Mas eu vou para as outras. Uma vez que entre o afastamento de Soraya e início da execução, transcorreu o prazo superior a 2. E ela não poderá ser executada. Falso. Entre o afastamento de Soraya e o ajuizamento da ação, transcorreu o prazo superior a 2. Falso, né? Também de cara. Questão é bom assim, né? Quando tu pega, tipo, duas letras que tem a mesma argumentação até um ponto e tá errado, porque aí tu já mata logo duas. Pá, não é? Tendo sido a sócia à época da prestação do serviço de Joana, enriquecido com seu labor, Soraya pode ser executada a qualquer tempo. A pessoa pode ser executada a qualquer tempo, pessoal. Essa é a louca, né? Essa viajou totalmente, né? Viu que legal? Letra A, de aprovação dos senhores, tá? Anjos. Pergunta só essa questão assim que eu não entendi muito da questão dos 2 anos. Dá sim. Vou desenhar ele aqui em cima, ó. Quando uma pessoa sai da sociedade, de uma empresa, tá? Sócio retirante. Ó. A partir do momento que ele averbar a mudança, tá? Vamos supor, João tá saindo e Max tá entrando, ok? Bom, eu fiz essa averbação. O cara que saiu, o sócio que saiu, chamado retirante ou sucedido, ele responde ainda pelas dívidas da sociedade, trabalhistamente falando? Responde. Até quanto tempo? 2 anos. A contar do quê? Da averbação. Tá? Então, nesse caso, se a empresa ela sofrer com ação, esse sócio retirante que sair com prazo inferior a 2 anos, ele responde também, pode ser cobrado. Se a ação foi ajuizada em até 2 anos Até da 2 saída anos. dele. Nesse caso, se ele saiu em um prazo, por exemplo, de menos de 2 anos, 2025, por aí, ele também pode responder, também pode ser executado, mesmo tendo saído da empresa. Isso. Tá bom? Só que ele só vai responder subsidiariamente. Quem responsabilidade é para os sócios retirantes que ficaram na empresa. Não, primeiro vai no CNPJ, tá? Aí segundo vai no sócio atual e por último vai no sócio retirante. Entendi. Só que só até 2 anos da mudança Aí passou de societária. 2 anos, já não... Chorou. Vocês que se virem. Chorou, ninguém arca. Entendi. Entendeu? Entendi. Maravilha? Lembre-se de recurso, não é só eliminar o que não pode ser. Se você for eliminando o que não pode ser, o próprio enunciado vai te dar o trilho mais ou menos. Lembre-se também de preparo, que o preparo é o valor da condenação que sai na sentença, mas se essa condenação for muito alta, você só recolhe o limite do depósito recursal, tá? E existem 5 pessoas que pagam metade do depósito recursal. 5 pagam 50%. Tá? Quem são? São as pessoas com menor potencial econômico, financeiro, e os sem fins lucrativos. Então, vamos lá. Microempresário, empresário de pequeno porte, micro e pequeno empresário, né?
MEI, microempreendedor individual, empregador doméstico e entidade sem fins lucrativos. Esses 5 pagam 50% do valor do depósito recursal. E existem 5 pessoas que pagam 0. RJ, liquidação é falida, massa falida. Mas quem? Justiça gratuita, entidades filantrópicas, né? E o Estado, a União e tal, eles não recolhem depósito recursal para recorrer, entendeu? Então essas excepcionalidades caem muito nessa parte aí, tá? Maravilha? E os outros vocês já sabem, né? A custa de 2%, né? 2% do valor da condenação ou do acordo total, mínimo e máximo, mínimo 10,64, máximo 4 vezes o teto do RGPS. Pronto. E cabimento é cada recurso ali no seu devido lugar, interesse é você recorrer daquilo que perdeu, e legitimidade é ser parte legítima para poder recorrer. Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês querem trazer? Maravilha, meu povo. Deus abençoe vocês, tá?